Abel Ferreira no Benfica, Corinthians com a sua arena quitada e o São Paulo atrás de mais um reforço. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses três temas e te atualiza também sobre as negociações do Flamengo com o centroavante do Chelsea. Tem reforço garantido no Vasco, que ainda busca mais um outro atleta. As últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo o que você precisa saber para começar a semana bem informado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e desejar uma grande semana para todos vocês. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá R$ 5 para você fazer sua primeira aposta e nem precisa de depósito, já te explico como funciona, antes mostrar na tela partidas dessa segunda-feira. Na Série B tem Sport Ituano, o Sport é bastante favorito. Operário e Brusque também vão de vitória da casa, do Operário. Para completar na Série C, Londrina e Atlético. O Atlético é um dos grandes candidatos ao acesso, tô indo de empate. Para você fazer sua fezinha na Aposta Ganha é super simples. Link no comentário fixo, clica, faz o cadastro. Automaticamente depois de se cadastrar, você ganha R$ 5 para fazer sua primeira aposta e nem precisa de depósito. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre os 4 times que acabam de subir da Série D para a Série C. Anápolis, Maringá, Retrô e Itabaiana asseguraram acesso durante o fim de semana. Javina, jogador que fez sucesso no futebol brasileiro, pode voltar para o Ceará. Ele negocia a rescisão do seu contrato com o Al Razen da Arábia Saudita para ser reforço do vovô. Quero completar contando que Bruno Pacheco renovou seu contrato com o Fortaleza, o vínculo se encerrava em dezembro e foi estendido por mais 2 anos. Robert Renan não deve ficar no Internacional, o zagueiro que pertence ao Zenit tem negociações avançadas com o futebol árabe e para completar, a minha portuguesa já tem seu adversário na próxima fase da Copa Paulista, enfrenta o 15 de Piracicaba. Bora falar agora sobre Ângelo, atacante que vai garantir dinheiro ao Santos e ao Chelsea. Vocês lembram dele, né? Ponta revelado na Vila Belmiro e vendido no ano passado pelo Santos ao Chelsea por 15 milhões de euros. Esteve emprestado ao Strasbourg e acaba de ser negociado em definitivo com o Al Nassr da Arábia Saudita, operação de 25 milhões de euros ou 156 milhões de reais. Dá para dizer que o Chelsea faturou em um ano 10 milhões de euros. Boa notícia para o Santos, que tem direito a um percentual pelo mecanismo de solidariedade e também um percentual em cima do lucro do Chelsea. Os valores ainda não foram confirmados, mas dá para imaginar pelo menos 13 milhões de reais ao peixe. Bora falar agora sobre John Arias, que fica no Fluminense. O meio-atacante colombiano, que vive outra temporada espetacular, foi alvo do Girona da Espanha, proposta feita na semana passada de 7 milhões de euros por 43 milhões de reais. O Fluminense rejeitou a proposta na hora, entendendo que hoje o John Arias vale muito mais do que isso. Segundo o site Transfer Market, que avalia o valor dos atletas, hoje o John Arias está avaliado em 14 milhões de euros. Tem mais 2 anos de contrato com o Flu, foi comprado por apenas 600 mil euros do Santa Fé e já acumula 36 jogos, 9 gols e 7 assistências em 2024. Na temporada passada, 61 jogos, 12 gols e 17 assistências. Para mim foi o grande responsável pelo inédito título da Libertadores da América. Se eu sou dirigente do Fluminense, faço todo o esforço do mundo para manter o John Arias até o fim da carreira, transformando o jogador em um dos maiores ídolos da história tricolor, atleta de 26 anos de idade, colombiano muito bom de bola. Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de a Arena Alvinegra ser quitada apenas com a ajuda de torcedores. Já há bastante tempo que a Gaviões trabalha em cima dessa ideia. E a Gaviões, principal torcida organizada do Corinthians, divulgou uma nota informando que o Corinthians aprovou que esse projeto siga adiante. Dessa maneira, agora o Corinthians vai providenciar com a Caixa uma conta Pix, onde as pessoas poderão fazer as suas doações. A torcida vai ter a responsabilidade nesse momento de construir uma plataforma de doação, além de um plano de comunicação. Tudo isso está caminhando para mim de forma absolutamente inesperada. Não imaginava que essa ideia, que lá atrás gerou controvérsia, poderia ir adiante. Só para você entender, a ideia é que torcedores corintianos
se juntem, façam doações e toda essa grana seja destinada ao pagamento do estádio. Hoje a dívida com a Caixa gira na casa dos 700 milhões de reais. Ainda que não consiga juntar ou arrecadar esses 700 milhões de reais, o Corinthians pode ter uma parcela bastante importante, significativa de dinheiro vinda do torcedor. A grande questão é, dá para confiar que esse projeto vai adiante? Dá para garantir que essa grana depositada será revertida? Essa é a pergunta do milhão. Vamos ver como é que Corinthians e Gaviões trabalharão sobre essa ideia. Só para completar sobre o Corinthians, Pedro Raul ficou de fora da lista de relacionados pelo segundo jogo seguido nesse final de semana. Vitória por 2-1 contra o Flamengo, num jogo super importante em que o Flamengo não conseguiu entrar com o espírito correto e o Corinthians foi melhor do que o adversário durante a maior parte da partida. Gol do Romero, logo em sua primeira bola dentro de campo, o Thales Magno havia aberto o placar e o Pedro tinha empatado. Com a vitória, o Corinthians ganhou uma posição, saltando do 18º para o 17º lugar, são 25 pontos conquistados. Os primeiros times fora da zona são Fluminense e Grêmio com 27, Criciúma e Juventude aparecem com 28, Corinthians se aproxima de sair da zona do rebaixamento e dar uma resposta ao seu torcedor, mostrando que pode ser forte, mesmo contra os principais times do país. E você já está mais confiante na possibilidade de o Corinthians escapar do rebaixamento? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Abel Ferreira, que está nos noticiários em Portugal. Tudo porque ele é um dos cotados para substituir Roger Schmidt, treinador alemão demitido pelo Benfica no último sábado, depois de uma sequência ruim de resultados. O Benfica, nesse momento, antes de anunciar um novo técnico, discute com o Roger Schmidt a forma e os valores da indenização. A multa rescisória é de 22 milhões de euros. O Benfica tenta convencer Roger Schmidt a aceitar 10 milhões de euros. O passo seguinte é encontrar um novo técnico e há bastante gente em Portugal assegurando que o Abel será o plano A, a primeira opção. Importante contar que depois da vitória por 2-0 do Palmeiras contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada nesse domingo, o Abel falou sobre seu futuro e deixou bem claro o seguinte, abre aspas, se Deus quiser e se tudo correr normalmente, o ciclo no Palmeiras vai se encerrar em dezembro de 2025. Esse é o meu contrato, fecha aspas. Vale a lembrança de que Leila Pereira e Abel têm batido muito na tecla do Super Mundial de Clubes, a primeira edição da FIFA, num campeonato que vai reunir 32 equipes. São vários times europeus, 6 times sul-americanos, o Palmeiras está confirmado e a ideia é montar a melhor equipe possível para que o Palmeiras tenha uma boa performance, até por isso acho muito difícil que o Abel deixe o Verdão nesse momento. Para completar, a saída dele também poderia prejudicar Leila Pereira, tem eleição para presidente marcada no fim do ano. A vitória contra o Atlético Paranaense fez muito bem ao Palmeiras, que já é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, 47 pontos. Vivo na briga pelo título, são só 3 de desvantagem para o líder Botafogo. Os dois times se enfrentam na antepenúltima rodada. Entre o Botafogo e o Palmeiras ainda há o Fortaleza com 48 pontos, um à frente do Palmeiras e 2 atrás do Botafogo, mas com um jogo a menos. O Flamengo tem 44 pontos e um jogo a menos. Só para completar em relação ao Verdão, falar sobre o Estevão, mais uma grande atuação do atacante de lado de campo do Verdão, autor de um golaço. Já são 8 gols no Campeonato Brasileiro, ele é o vice-artilheiro, é também o líder de assistências com 7 passes para gol. Bora falar agora sobre o Flamengo que está tentando a contratação de David Washington, centroavante de só 19 anos de idade, revelado no Santos, vendido ao Chelsea na temporada passada. Ele teve essa primeira temporada na Europa de experiência no time sub-21 do Chelsea e apesar da pouca idade foi bem. Foram 17 jogos, 10 gols e mais 4 assistências, chegou a atuar em 3 jogos do time principal. O Flamengo tem como última grande expectativa a chegada de um centroavante, que poderia ser uma sombra para o Pedro, e o Flamengo tenta se utilizar da boa relação que tem com o Juliano Bertolucci para convencer o Chelsea de que esse empréstimo pode ser bom para todas as partes. Só para lembrar, a ideia do Chelsea é manter o David Washington mais um ano no Sub-21 para que ele possa continuar evoluindo numa metodologia de futebol completamente diferente da brasileira. Na manhã dessa segunda-feira, pouquinho antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos empresários do David Washington e perguntei se ele acha que até a noite dessa segunda-feira, quando a janela se encerra, haverá a possibilidade de acordo. E a resposta, abre aspas, acho que não vai dar tempo de o negócio fechar, fecha aspas. Ficaremos atentos e qualquer novidade a gente conta para vocês. Só para completar sobre o Flamengo, derrota ruim para o Corinthians, numa atuação bastante abaixo. O time que agora
tem folga até quarta-feira, a representação do elenco marcada para quinta-feira. O Flamengo não tem jogos por conta da data FIFA. Só para completar, Pedro chegou a 30 gols em 43 partidas na atual temporada, além de 8 assistências. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, com um reforço garantido e outro próximo. Reforço garantido é o meia suíço, é o volante suíço, Maxime Domingues, 28 anos de idade, defendia o Gil Vicente, vai custar 2 milhões de euros ou 12 milhões de reais. As informações que eu obtive desse atleta são de que trata-se de um bom jogador, cara de meio de campo de boa ocupação de espaço, capacidade física, que pode ajudar bastante o Cruz Maltino no restante da temporada. O Vasco comprou 100% dos seus direitos econômicos e o Maxime Domingues vai assinar um contrato de 4 anos. Previsão é de chegada na quarta-feira. Ainda assim, o Vasco já deu entrada na toda a documentação para poder registrar o atleta até a noite dessa segunda-feira. Além do Maxime Domingues, o Vasco também está correndo contra o tempo para fechar a contratação do zagueiro Ian Glavinovic. Esse é um argentino de 22 anos de idade que pertence ao News Old Boys. A primeira proposta de empréstimo foi recusada. O Vasco tenta melhorar as condições para que o acordo possa sair. Para completar sobre o Cruz Maltino, vitória outra super importante diante do Vitória em Salvador por 1-0, que fez com que o Vasco alcançasse 34 pontos na oitava colocação. Se alguém ainda tinha dúvida de que o Vasco não correria risco de rebaixamento, essa dúvida está completamente descartada. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro. Cuca pode ser o novo técnico da Raposa. Vocês sabem que o Fernando Seabra foi bastante pressionado para o jogo contra o Atlético Goianiense. Em caso de empate ou derrota, ele seria demitido. Até por isso, as especulações existem. Contei para vocês que o nome do Fernando Diniz é bem avaliado. Também disse para vocês que São Paulo está descartado. Sobre Cuca, com quem o Atlético, o rival, tem enorme história. O Cuca deu uma entrevista ao Everton Guimarães e disse o seguinte, abre aspas, o Cruzeiro não me procurou, mas, abrindo muito o coração, tem uma história gigante e bonita no Atlético. São muitos títulos, sofrimentos. Eu não conseguiria trabalhar no Cruzeiro em função da minha história no Galo. Fecha aspas. Queria que você, torcedor do Cruzeiro, dissesse se o Cuca seria uma boa alternativa ao Seabra. Só para completar, vale a lembrança de que com a vitória por 3-1 contra o Atlético Goianiense no domingo, no Mineirão, muito calor, 58 mil torcedores, o Fernando Seabra conseguiu a permanência, pelo menos provisória, no clube. Cruzeiro que precisava voltar a vencer e teve o Caio Jorge em manhã inspirada, autor do seu primeiro gol e de uma assistência, recuperação importante para o atleta. A última do Cruzeiro, o Japa sofreu uma fratura no pé direito e precisará passar por cirurgia. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que já tem 2 reforços garantidos e ainda tenta, nas últimas horas da janela de inscrições, nessa segunda-feira, mais um outro nome. Essa informação me foi confidenciada na manhã dessa segunda-feira por uma pessoa importante do Tricolor com enorme acesso ao presidente Júlio Casares. O Santiago Longo, volante do Belgrano, e o Jamal Lewis, lateral esquerdo do Newcastle, estão contratados. Ambos chegam por empréstimo de uma temporada com opção de compra, mas São Paulo ainda busca mais um atleta. Eu não consegui descobrir a posição nem o nome. Vamos tentar fazer um esforço de previsão. São Paulo contratou um lateral esquerdo, o Lewis. Contratou um zagueiro, o Juan. Contratou 2 volantes, o Marcos Antônio e o Santiago Longo. Diante desses 4 reforços que atendem às principais carências do tricolor, imagino que esse reforço que está sendo avaliado, negociado, é de um atacante. Essa era uma das prioridades pedidas pelo Luiz Ubeldia, apesar dos bons jogos do Irã Gomes, que teve boas oportunidades na derrota por 2-0 contra o Fluminense. Repito, não consegui descobrir o nome, tá enchendo a paciência dessa minha fonte antes de gravar o vídeo para tentar avançar em alguma novidade, mas estaremos em compasso de espera em plantão aqui por conta do último dia da janela de inscrições. Só para completar em relação ao São Paulo, queria destacar que o Lewis, que é aquele lateral esquerdo que vem do Newcastle, ele já esteve em São Paulo, passou por exames médicos, vai assinar contrato e embarca nas próximas horas para servir a seleção do seu país, a Irlanda do Norte. A saideira do São Paulo, Nacional do Uruguai, registrou uma nota agradecendo todo o empenho do São Paulo, atletas, comissão técnica e diretoria por todos os esforços prestados durante toda a tragédia envolvendo a morte do Juan esquerdo, o zagueiro que faleceu depois do jogo contra o São Paulo. São Paulo e Nacional se enfrentaram quinta-feira, 2 quintas-feiras atrás, no Morumbi. Ele teve um mal súbito e acabou falecendo no Hospital Albert Einstein. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!